Olá, nosso tema trata sobre a poluição plástica nos oceanos. Por isso, nosso título é Plástico nos Oceanos. Os integrantes de nosso grupo são Iago Henrique Miranda, Rafael Manuel da Silva, Vitor Marques Burato e Matheus Macedo Santos. Se pararmos para pensar, o plástico, que é um polímero extraído do petróleo, é extremamente útil para a sociedade moderna, muito por causa de suas propriedades. O plástico é facilmente moldável e não se degrada com facilidade. Porém, de suas vantagens também podemos extrair suas desvantagens, tendo em vista que o plástico polui rios, lagos e oceanos, e quase tudo na nossa terra. Ao não se degradar rapidamente no meio ambiente, ele se torna uma verdadeira praga à natureza e, consequentemente, a nós humanos, ao fim de sua vida útil. Cientistas estimam que 8 milhões de toneladas de poluição plástica entram nos oceanos do mundo a cada ano. Mas, de onde vem todo esse plástico? Os plásticos, que provêm dos vários produtos que utilizamos, chegam aos oceanos através de descarte indevido, seja de grandes empresas como de pessoas comuns, e de perda de matéria-prima durante o transporte por navio. Segundo dados divulgados pela ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico, e é estimado que até 2050 haja mais plástico nas águas que peixes. Por isso, é importante falar sobre a poluição plástica, ao invés da poluição em geral. Todo esse plástico se uniu em duas imensas ilhas de plástico, uma formada no Oceano Pacífico e outra no Atlântico Norte. Além disso, existem 46 mil fragmentos de plástico em cada 2,5 km² da superfície destes ambientes, sendo a maioria oriunda de terra firme e 27% constituídos de sacolas de supermercado. A vida animal também é muito afetada. Não é muito difícil encontrar relatos de animais mortos por asfixia ou lesões internas provocadas pela injeção de polímeros. Segundo PNUMA, este material é responsável pela morte de mais de 1 milhão de aves marinhas todos os anos. Muitos animais fazem parte da nossa alimentação, portanto, há grande possibilidade de estarmos ingerindo toxinas provenientes dos plásticos. Já é claro que este fato incorrerá em problemas para todos. Digo isso em relação ao bem-estar humano. O que falta saber é como este problema pode ser resolvido de forma sustentável, duradoura e razoável. Com este propósito, imaginamos várias possibilidades que se encaixam em 3 classes: a classe individual, a classe empresarial e a mundial. Porém, em uma análise técnica, vemos que todos remetem ao indivíduo, ou seja, a única diferença entre cada classe é a escala. Agora eu vou falar um pouco sobre a classe individual. Dentro da classe individual estão os pequenos atos comuns que qualquer um pode fazer. Seu dia a dia, entre eles estão: não jogar lixo na rua, isso porque boa parte do lixo é plástico e de alguma forma pode chegar aos oceanos. Reduzir o consumo de forma inteligente, parar de comprar por impulso e reduzir consequentemente a produção de bens menos úteis. Reutilizar embalagens. A maior parte das embalagens são feitas de plástico. Ao se dar um novo uso de produto, evita-se que o mesmo vá para o lixo e contamine o meio ambiente. Reciclar embalagens. Esse item será mais explicado no item 1 da classe empresarial. Ensine seu filho a consumir de forma inteligente. Atribuir tais conhecimentos à futura geração é essencial tanto na questão ambiental como na questão financeira. Troque os produtos descartáveis por aqueles que são mais duráveis, desde que esses não firam o meio ambiente, mas proporcionalmente à sua durabilidade. Pode ser uma boa escolha comprar produtos que durem mais. Utilize métodos alternativos de limpeza. Ao invés de ficar comprando garrafas que contêm produtos de limpeza, utilize bicarbonato ou vinagre para remoção de resíduos. Compre a granel. Para não levar uma nova embalagem plástica em cada viagem ao mercado, leve uma de sua casa. Na classe empresarial, tendo em vista que nessa classe o lucro é essencial, estão contidas as seguintes ações que eu irei falar agora. A primeira ação se trata sobre possibilitar a reciclagem ou reutilização como uma forma de reduzir os custos de produção na matéria-prima, sendo assim conseguindo pagar um preço menor ao consumidor final que vira aquele material como lixo em relação ao produtor de bens menos elevados.
A segunda ação se trata sobre a criação de um novo negócio no ramo logístico. Então, assim, como consequência da primeira solução, temos um novo modelo de negócio relacionado à logística desses recursos, é lógico. Provavelmente, algum tipo de negócio se encarregaria do recolhimento e também do transporte desses materiais, por uma questão de eficiência. Agora a penúltima e a terceira ação, que é buscar processos de produção mais eficientes. Assim, estes que utilizam de bens menos matérias-primas para uma maior quantidade de bens produzidos. E por último, a quarta última ação, que é adicionar recursos renováveis na cadeia de suprimentos. E também substituir recursos não renováveis por renováveis durante a cadeia de produção e de distribuição. Estão contidas na classe mundial as seguintes ações. 1. A completa privatização dos mares. Um recurso tão vasto como este é quase impossível de se ter por inteiro. Utilizando-se da primeira apropriação em vez da venda, a princípio, será a melhor forma de garantir isso. Assim sendo, os produtores privados que quiserem utilizar desses recursos o precisarão obter de forma a não poluir, tendo em vista que a poluição constitui agressão à propriedade, e a poluição nos oceanos se espalha rapidamente. Esta solução resolve um grande problema que é a tragédia dos comuns. O que é de todo mundo não é de ninguém. O que é de ninguém, ninguém cuida. Todos têm o incentivo a exaurir e a poluir esses recursos escassos o máximo possível. 2. A restituição a seu estado mais próximo do original possível. A restituição consiste em: aquele que de alguma forma modifica a propriedade privada alheia sem permissão deve fazer com que a propriedade volte a seu estado anterior ou próximo a isso. 3. Punição aos agressores. Aqueles que agridem propriedade devem ser sistematicamente desincentivados a fazer o mesmo novamente. Para isso, deve haver punição aos culpados. 4. Limpeza fracionada. Boa parte das utilizações oceânicas lucrativas dependem da limpeza e da conservação do ambiente. Essa necessidade seria dividida em muitas pequenas partes e outras nem tão pequenas assim. Algumas empresas focariam na conservação do seu ambiente para, por exemplo, a pesca. Outros teriam foco na contenção de poluição por dois motivos. 1. A poluição é inevitável naquele momento para satisfazer determinada demanda. 2. A restituição e a punição descritas anteriormente. Isso porque, caso ele não contenha a poluição, a mesma se espalhará pela propriedade de outros indivíduos. Sendo assim, ele vai ter que restituir e vai ter que ser punido. Neste vídeo foram listadas 16 soluções separadas em 3 classes. Foram propositalmente escolhidas soluções às quais indivíduos com pequenas e médias ações pudessem aos poucos gerar grandes ações que podem mudar o mundo como vemos hoje. Foram excluídas todo tipo de medida que dependa da vontade de políticos de resolver os problemas que os mantêm no poder, o que não faz sentido algum. Obrigado por assistir. Até a próxima.